Bom dia a todas que estão aqui com a gente neste Dia Internacional da Mulher. Hoje nossa conversa é sobre saúde mental feminina e processos de cura emocional, também sobre música, que pode ser um caminho muito poderoso de autocuidado. Eu estou hoje com a Luísa, que passou por um processo terapêutico comigo, e hoje vem compartilhar com muita generosidade e coragem um pouco da sua jornada, porque todos nós precisamos de terapia, inclusive nós terapeutas. Mas muitas pessoas ainda têm vergonha e preconceito. Por isso, Luísa, eu já quero iniciar te agradecendo por a sua coragem, né? Porque tem que ser corajosa para poder se expor, né? Gostaria que você já começasse se apresentando, para quem ainda não te conhece. Bom dia. Primeiramente, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui participando dessa estreia do canal do YouTube e também, né, desse bate-papo, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Então, agradeço o convite. Eu sou Luísa, tenho aí uma dupla jornada profissional, vamos dizer assim. Eu sou profissional da área de comunicação social, trabalho na comunicação corporativa já há alguns anos, e também, paralelamente, trabalho com música, que é um trabalho que eu também faço com muito amor e dedicação. Então, eu tenho a marca Lusita Music, que entre, né, os serviços que eu ofereço, eu faço também discotecagem ao vivo. É um trabalho que eu gosto muito de fazer também. Maravilha. E aproveitando, já fazendo um pequeno jabá no começo, tivemos estreia esse ano do trio elétrico do Luzita, que foi um sucesso. Eu posso falar que eu tive lá e ano que vem estarei de novo. Foi mesmo, esse ano teve estreia aí do Bloco da Luzita, foi bem legal. Foi muito, Deu para divertir, deu um trabalho danado, mas deu para divertir. Acho que as pessoas também se divertiram, foi muito tanto bom, quanto eu. foi muito bom. Então, Lu, para começar, eu gostaria de saber de você, que você dissesse para a gente, por que para você é importante cuidar da saúde emocional e há quanto tempo você já faz terapia? Bom, eu faço terapia, assim, né, de uma forma constante já há uns 5 anos, com a mesma terapeuta, como psicóloga, no método TCC, né, terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que foi uma decisão transformadora na minha vida, me deu muita sustentação, assim, para processos internos diversos, mas especialmente na maternidade, que já é naturalmente, né, uma mudança tão intensa na vida da mulher. Eu acho que cuidar da saúde mental é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Igual alimentar e beber água, né? É uma coisa que está ali na base das nossas necessidades, né? Na minha opinião. Eu não consigo entender, assim, como que as pessoas, né, optam. As pessoas que têm condição de fazer não fazem, né? Porque É, não é só querer fazer, né? É um investimento mesmo, né, em si mesmo, né? Então, mas para mim é um dos principais investimentos que eu faço em mim quando eu posso, né? Investir em alguma coisa para mim é a terapia. Eu não consigo mais abrir mão. Eu acho que assim, nenhum ser humano, né, tá isento de questões internas que possam ser trabalhadas, né, na terapia, independente aí da metodologia, né, da terapia, para a pessoa viver, assim, uma vida mais consciente, né, de si mesmo, das suas relações. Então, é isso, eu hoje eu sinto que eu sou uma pessoa muito melhor para mim e para as pessoas que convivem para mim em todos os âmbitos da minha vida, na verdade, sabe? Assim, inclusive no âmbito profissional também, né? sim. Eu consigo identificar melhor meus pensamentos, minhas atitudes, minhas crenças, meus sentimentos, sabe? Assim, tudo que, principalmente aqueles que se repetem, né? Que a gente fala, ai, não sei nem de onde vem isso.
com certeza vem de algum lugar, Com né? certeza. Então, eu quero manter ou eu quero me libertar disso, né? Então, sem a terapia, eu acho que não tem muito como a gente conseguir visualizar, né? Com certeza. Tendo Eu a ajuda, costumo assim, de falar, profissional. sim, eu costumo falar que terapia é vida, né? Depois É, que ela entrou na minha vida, hoje eu posso falar tanto quanto como uma pessoa que se cuida através da terapia e também agora neste lugar de cuidar do outro com a terapia, eu afirmo uhum, categoricamente que terapia é vida. E aí você me disse que tem 5 anos que você já faz, né, um processo terapêutico, que é uma outra abordagem, né, uma outra ferramenta, e agora se aventurando com o método TPM, né, que é um processo diferenciado, né, das outras abordagens, que nesse caso, o TPM, ele é aplicado em 10 sessões, isso para atendimentos individuais, 8 sessões para atendimento em grupo, e é o único método especializado no universo emocional feminino. Então, esse é um maior diferencial desse método, né? E agora que você passou por esse processo, né, que apesar de ser voltado para o universo emocional feminino, também pode ser utilizado, e eu estou tendo muito sucesso com a aplicação dele em homens também, né? Eu gostaria de saber qual dessas sessões que te marcou e o que te mudou por dentro a partir deste processo. olha, eu acho difícil, assim, eu conseguir pontuar qual me marcou mais, porque todas foram muito marcantes, assim. É, só de falar já me dá, né, aquela emoção, porque é isso, o método TPM é trazer ali mesmo a emoção, né, a memória, né, a emoção que aquela memória causa à flor da pele, né, assim, com as vivências e as práticas que a gente faz. Essa é a diferença, né, Sim, do método, do outro método de terapia que eu faço, que eu acho que não tem a melhor, pior, falar as diferenças, não, acho que é tudo, quando a gente está se cuidando, é uma forma, um complementa o outro, isso. né, eu já te falei isso e falo Sim, também, né, para minha outra terapeuta, que eu não teria conseguido vivenciar, né, o método com você, se eu não tivesse tão é, bem amparada, né, já bem resolvida com algumas questões e sustentada mesmo, né, pela terapia que eu já vinha fazendo aí há mais tempo. Então, eu não sei pontuar uma, mas eu acho que todas foram muito marcantes e muito no sentido de que é, é meio que a gente está ali passando um filme, né, da nossa vida, revivendo a nossa própria história. E muitas questões que a gente tem, né, e convive com elas, a gente vê às vezes de forma isolada, então eu entendo que cada sessão é como se fosse um pontinho, aquele desenho de unir os pontos, né, e depois forma uma imagem, a gente no início vê os pontos ali, não consegue entender direito a imagem, mas no final, né, depois que a gente vai unindo ponto a ponto, a gente consegue visualizar melhor, né, as coisas, então, acho que é isso, né? Eu acho que é muito marcante a possibilidade de revisitar, né, acontecimentos da minha vida, especialmente na infância, né? Porque a terapia, de maneira geral, tem muito isso, né? Então a gente abre o baú mesmo, né? Faz parte, nem sempre é fácil abrir o baú e revisitar é, situações, né, reviver aquelas emoções, mas o propósito é, é, é muito importante, é muito essencial, né, você ter o propósito que você quer para conseguir passar por isso, né, assim, e chegar lá, né, no nosso objetivo, e no final de cada sessão, por mais, né, que a gente passe por momentos de emoções, assim, né, ao final de cada sessão,
vem aquele sentimento mesmo, né, de alívio e gratidão, né, dessa oportunidade de dar um novo desfecho ali para os acontecimentos, sabe, assim, para os sentimentos. Então, às vezes eu vivi uma coisa na infância que me fez ficar a vida inteira sem nem ter consciência disso. Eu acho que essa tomada de consciência que é muito legal, né? Por que que eu tenho essa emoção? Por que que nessa situação eu sinto essa emoção e tomo essa atitude? Ah, porque naquele, né, uma situação que às vezes parece uma coisa simples, mas para uma criança não é, e a criança fica com aquele registro lá no subconsciente dela, E né? vem carregando para o adulto, né? E se Exato, o adulto reflete nas carrega. atitudes do adulto. É. E foi muito bom você falar isso, porque é, eu acho assim, eu sou suspeita de falar do método TPM, mas assim, uma das coisas que para mim é muito bacana no método é que durante o processo, durante a sessão, você acessa a emoção e são emoções de dor, e é por isso, e é necessário acessar essas emoções, porque é ali que está a causa, a raiz da questão. Então, é necessário que a pessoa se permita acessar essa dor para que ela seja, para que a gente trate aquela questão e depois ressignifique. É por isso que no final de cada sessão, apesar de acessar essas emoções conflitantes, em toda sessão é importantíssimo, na verdade, é fundamental, faz parte da estrutura do método, que a pessoa saia-se bem. Então, ou seja, a garantia de ter um bem-estar no final de cada sessão. E outro detalhe que é bastante interessante nesse método, que é específico, é que, igual você disse, né, que você foi muito, um complementa o outro, que você teve o suporte da outra terapeuta para passar pelo método TPM, porque o método TPM ele é realmente muito profundo, ele vai na causa raiz. Ele não fica ali na superficialidade e ele dá à pessoa a condição no final do processo para que ela tenha autonomia de seguir a vida dela, né? Então a pessoa ela não fica ali naquela dependência muitos e muitos e muitos tempos. Com um processo de 10 sessões, é claro que eu sempre, como eu sempre falo com todos os meus pacientes, nós somos como cascas de cebola, né? Então, a cada processo, a gente vai tirando uma camada, e depois, num outro processo, você tira uma outra camada, e assim vai diante. Mas, no primeiro processo, a pessoa ela já adquire recursos mais que suficientes para ela viver com autonomia e não ficar dependente nem do terapeuta e nem do processo terapêutico. Eu acho que isso é fundamental, né? E aí eu quero que você, né, depois de fazer esse resumo maravilhoso da sua experiência, me fala, você consegue ainda resumir em uma palavra ou uma frase o método para você? Ah, para mim, o método TPM é libertador. Não consigo encontrar outra palavra. Ótimo, mas Libertador. e é bem isso. Eu faço essa pergunta, às vezes, com os meus pacientes, eles também falam, uma das palavras, da palavra, né, ou expressão mais dita, é isso, mas realmente é isso que acontece. Se libertar às vezes, de uma vivência inteira, né, de uma vida inteira de dor, através do conhecimento e do autoconhecimento, do entendimento daquilo, né, como você disse. Uhum. E você me disse que a terapia não é uma novidade na sua vida, né? E aí me fala assim, dentro do processo, né, que nós vivemos, posso falar que nós vivemos juntas, né? Qual era uma dor assim que mais te afligia que o protocolo TPM ele te ajudou a superar? Olha, eu não sei se tem uma dor específica, um trauma específico, assim, que me fez, né? Eu acho que são diversas situações que levam as pessoas a procurarem por terapia. E, de fato, tem pessoas que vivem grandes traumas, né? Situações muito traumáticas, muito impactantes. Isso não é o meu caso, né? Assim, eu não tive um grande trauma e por isso eu preciso, né, de terapia para eu dar conta de seguir minha vida. Assim, não foi o meu processo, mas eu imagino que é o processo de muitas pessoas. Uhum. Mas eu acho que
o que me faz, né, procurar a terapia e especialmente, né, no método TPM, é muito de uma convivência melhor comigo mesma, sabe, assim, com as minhas questões internas de, tá tudo bem, mas alguma coisa me angustia, então eu tenho que ficar convivendo com essa angústia, né, e e outras questões, assim, de também como que o nosso corpo físico também responde a isso, né, eu comecei a refletir muito sobre isso, né, que a gente é muito acostumado, né, a tratar as coisas separadamente, né, ou você cuida do corpo, ou da mente, ou do espírito, e a gente esquece que a gente é uma coisa só, né, Exatamente. então, tentando, né, me propor mesmo a essa reflexão, assim, de me enxergar, assim, dessa maneira mais integrada, né, eu fui pensando isso. Então, por exemplo, é, eu convivo aí, né, já há um tempo da minha vida, desde, sei lá, 19 anos de idade, com conforto gástrico, né, assim, desconforto gástrico, né, dor de estômago, refluxo, e muitas sessões, né, quando a gente tratava uma questão específica ali, né, que eu revivia aquela emoção, o que que doía? Doía meu estômago, doía minha garganta, né? Eu atualmente com calo na corda vocal, refluxo pra caramba, tô também mudando a alimentação, né, com o nutricionista, tirando alguns alimentos, né, mas tentando entender, assim, de onde vem isso que é constante, né? Então, durante as práticas, dependendo da situação, né, que você me propõe revisitar ali, doía uma parte do corpo diferente, né? Eu tenho muito enxaqueca também, eu sempre tomei muito remédio para dor de cabeça. Então, algumas outras questões onde que doía, direto na cabeça, né? Sim. Então, é isso, assim, né? Com a sua condução e sua orientação aí durante as sessões, essas dores iam sendo liberadas, né? A prática traz isso também. Vamos liberar essa dor na prática? Exatamente. E eu não, impressionantemente, eu não terminava com sensação de dor. Nunca, nunca teve isso de acabar uma sessão morrendo de dor de cabeça ou com aquela dor na garganta que eu sentia, aquele nó, isso ia embora, né? Por isso que eu falo que é libertador, porque você vê que se livra mesmo, né, ali. Sem contar uma das queixas, né, que você trouxe, que nós anotamos na anamnese, que você trouxe para a gente trabalhar, era a sua questão de insônia, né, que você Também, tinha uma também. dificuldade para dormir, que, né, você me disse, Uhum. não durmo bem, eu não tenho um sono de qualidade. Já tomei medicação para dormir durante um tempo, custei para ficar livre disso, né? E é quanto tempo também, né? Eu fui lembrar que desde a infância também tinha questão de medo na hora de dormir, né? Então vamos buscar isso, de onde vem? E é isso, e aí você vai pensando, gente, eu preciso viver desse jeito, porque é isso, é uma coisa que eu nem estava lembrando da insônia, você me lembrou. E é uma É, coisa que é tão parte de mim. E aí você para e pensa, mas eu preciso viver com isso? Isso precisa ser parte de mim o resto da minha vida ou eu tenho algum jeito de eu me libertar disso? Porque eu não quero viver pois é. assim. E como está essa questão da insônia agora que nós já finalizamos as 10 sessões? Então, melhorou muito, né? Assim, ao longo do tempo eu fui percebendo, né, que essa questão de me permitir, né, descansar, desligar, né, foi me ajudando demais. E eu vivi momentos intensos, né, de trabalho recentemente, que eu acho que eu poderia ter surtado. É isso, foi Eu acho que eu bastante. poderia ter surtado e eu tô. E várias coisas aconteciam ou não aconteciam do jeito que eu esperava, então foi muito bom nisso também, né, para eu aprender a lidar com a minha própria expectativa também, né, das coisas acontecendo, né, o ansioso tem muito isso, né, e a terapia me ajudou, né, desde de 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer terapia, assim, né, dessa forma contínua que eu faço, a me reconhecer como uma pessoa ansiosa, né, a entender que
cara, isso é uma característica de uma pessoa ansiosa, e eu não preciso Exatamente. viver assim, eu não preciso disso na Essa minha vida. ansiedade, ela tem uma origem, né, que é o que eu falo, que nós falamos, a causa raiz, e aí nós fomos lá, descobrimos, né, porque, na verdade, é a pessoa, é o paciente que busca na sua vivência, no seu subconsciente, aquele momento onde criou-se aquela sementinha dessa característica que a pessoa vai se desenvolvendo durante a vida, né, e vai se apresentando mesmo depois que se torna adulta, né? Só que a gente não sabe, né? Assim, no meu caso, né? Eu não tinha consciência. É muito sobre isso, né? É Tomada de isso, consciência. exatamente, é por Eu isso tô que eu falando muito falo, sobre mim, né? Assim, eu não sei, às vezes tem gente que já vem sabendo exatamente o que que é não, que causa e tal, parará, parará. No meu caso, eram, né, várias questões que eu não sabia de onde vinha, por que que existiam, por que que estava ali, né? E aí é muito interessante fazer esse caminho, assim, de retorno, né, na nossa vida, na nossa própria história, para entender, né, assim, é, fio da meada, vamos dizer. E são muitos fios embolados, né, então já tirando exatamente, ali aquele novelo, cada um, e vai desembolando, e depois que começa a desembolar um, vai desembolando um tanto, isso é muito bom. é isso, é o que a gente fala, é o caminho neural disfuncional, né? Que é a origem, é ali que está sendo guardado essas experiências de dor, e a partir do momento que a gente vai ali descobre, puxa esse fio do novelo, né, trata, ressignifica, cria-se um outro caminho neural, mas aí um caminho neural totalmente saudável, e é daí que surge, né, aquele recurso que a pessoa, às vezes, ela nem acreditava, ela fala assim, eu nem sabia, isso eu escuto constantemente. Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Eu jamais me vi vivendo isso, né? Isso é possível através da ressignificação dessas memórias de dor e de novos caminhos neurais fortalecidos e saudáveis que a gente vai trabalhando durante o método, e isso é que vai dando, que é onde eu falo que vai dando autonomia para a pessoa viver uma nova vida a partir dessa experiência com esse processo, né? E falando, continuando aí, né, nesse caminho, falando sobre terapia e tudo, nessa linha de cuidado mental, emocional, me conta como que a música que ajuda, você que é DJ, né, que trabalha com a música, que a música está no seu dia a dia, me conta, você tem uma playlist terapêutica? Eu, particularmente, eu acredito muito na música como um ativo terapêutico extremamente poderoso. Mas eu gostaria de saber, você que vivencia disso, como que a música te ajuda, se você entende que a música também é terapêutica. Ai, eu sou até suspeita para falar, porque igual eu falei que terapia também, né, é um item essencial na minha vida, a música é completamente, é um alimento para minha alma, né, tipo comida, assim, preciso comer, beber água, eu preciso de música para eu viver. Então, eu não tenho uma playlist terapêutica, mas eu tenho diversas, assim, que me levam a situações e momentos diferentes, né, então, é, quando eu consegui, assim, né, resgatar, né, a minha essência por meio de muita terapia e muitas vivências, muita fé também, né, a música eu acho que é esse ponto, assim, de encontro, né, com a minha pessoa, quando a vida tá, assim, muita coisa acontecendo, e eu, né, quero falar, não, peraí, cadê? Cadê, Luísa? Né, então tem algumas músicas assim que me trazem de volta assim para o meu centro, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito íntimo, né? Porque música também ela tem muito esse poder, né, de ativar a memória, de ativar a lembrança. Então isso no meu trabalho é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, eu faço muito trabalho de pesquisa, resgate, sabe, assim, é, de músicas, né, assim, com base no estilo ali que eu tô
pesquisando. Então, muita gente me fala isso, nossa, você me fez ir lá atrás, me lembrou na época que eu conheci meu companheiro, minha companheira, ou na época que eu estava na faculdade, teve um aniversário que foi temática de anos 80, que uma pessoa falou, nossa, eu voltei lá na minha faculdade agora, que delícia. Então, é isso. E aí eu lembrando, né, colocando a música, tem muita coisa com o ano que aconteceu tal coisa, eu lembrei, essa música foi do ano tal que lançou essa música. Aí a pessoa falou, nossa, foi exatamente esse ano que eu entrei na faculdade. Eu falei, é isso aí, ó, a música ainda coloca data na minha memória. É muito, muito legal, muito interessante isso que Aham. você está dizendo, que eu estava fazendo, né, a gente está sempre estudando, pesquisando e tal, e aí eu estava vendo uma pesquisa mesmo, né, em psicologia da música e neurociência, que falam que certos estilos musicais, ou até a forma de consumo da música, pode estar associado a aumento de sintomas, geralmente, às vezes, depressão, ansiedade, né, e aí até mecanismos mesmo de ruminação, né, porque é aquela musiquinha que entra na cabeça que parece um chiclete, né, você escuta tá no trânsito, você escuta um pedacinho daquela música, quando você vê, tá de noite, e aquela música tá ali, você fala assim, gente, mas eu nem gosto. Geralmente é a música que você nem gosta, é que mais grava, né? Uhum. Então, a música, ela tem esse poder, tanto de fazer bem, estartar memórias positivas, né, que fazem bem para a alma e para o coração, mas também tem estilos musicais, ou até a forma que a pessoa consome a música, que também pode startar outras coisas, o lado, vamos dizer aí, disfuncional mesmo negativo, como ansiedade, depressão, deixar pessoas mais depressivas. Qual que é a sua opinião sobre isso? E depois que a gente começa a entender da relevância, né, do que está registrado ali no nosso subconsciente, porque eu vivi, né, quase 40 anos da minha vida sem achar sem ter consciência nenhuma disso, né? Aí quando a gente começa a ter essa tomada de consciência, fala, gente, imagina, a gente fica ouvindo, aquilo fica registrado, a gente nem sabe, né, o que acontece, né, com esse nosso universo, né, é muita coisa. É, mas de fato, assim, eu acho que a música tem esse poder e a gente, mas ao mesmo tempo, né, a gente é livre para também ativar a emoção que a gente quer naquele momento. Com certeza. Então, às vezes a pessoa está precisando ativar ali uma emoção mais forte, ela está meio, né, sei lá, meio no momento da vida, assim, que ela está desconectada, enfim. Eu tenho alguns momentos que depois que eu comecei a trabalhar com música principalmente, né, eu às vezes não posso ficar ouvindo música nenhuma antes de dormir, porque virou trabalho. Sim, Então, aí eu só consigo ouvir música, sei lá, instrumental, indiana, para eu começar a desconectar de letra, porque são músicas que eu não trabalho com elas, né? Se eu sim. começar a trabalhar com isso, eu já não posso. Mas, aí uma vez falando isso, uma amiga me falou, Deus me livre, se eu colocar essas músicas indianas, me dá desespero, vontade de sair correndo. Então, é muito É muito de íntimo cada mesmo, é um. muito. É muito de cada um. É, Isso que você falou é fundamental, é muito de cada um. Mas o que eu acho interessante, eu acho que assim, é importante, principalmente, né, depois aquilo que você falou, quando a gente toma uma coisa é quando você não tem consciência. E isso. aí tá tudo bem. Mas quando você tem a consciência de que tudo que você consome, e aí não é só alimento, né? E aí é qualquer coisa, porque nós, seres humanos, somos seres informacionais, ou seja, nós recebemos a informação através de som, através do áudio, do visual, então, tudo, né, através do olhar, dos cinco sentidos, nós estamos consumindo. E aí é importante, e muita gente não tem essa consciência, porque isso não é nos ensinado, né?
E aí, às vezes, a pessoa, às vezes, tem um estilo de música que ela até acessa, às vezes até sem querer, porque é uma música ambiente de trabalho e tudo, e ela se vê agitada, né? E não sabe o porquê, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente passe essa informação para as pessoas, Uhum. que também preste atenção, da mesma maneira que você cuida da sua alimentação, olhando se está vencido, né? Se é uma de boa qualidade ou não, também entender que a música te influencia, é um consumo, e ela vai influenciar o seu emocional, e que às vezes você, começando, dependendo da música que você ouve de manhã, e aquilo de alguma maneira mexe com você, com o seu estado emocional e mental, de uma forma não muito bacana, isso vai reverberar por todo o seu dia e você está no final do dia extremamente cansada, estressada, esgotada e não sabe por quê, É. né? E isso Nossa, vem isso é muito. tão natural, né? Esse natural é uma coisa que acontece com frequência, assim. Você escuta uma música, como você falou, né? Às vezes nem é a música que você queria ouvir, né? Por um acaso. Você ouviu e fica o dia inteiro, né? Na sua cabeça, aquela música. Então, como fala que não influencia, né? Com certeza. Por isso a importância da gente saber escolher até a música que a gente está consumindo, porque também é alimento para a Uhum, alma que acaba sendo alimento para o corpo. uhum, uhum, O que a gente vê aqui nessa conversa tão bacana, né, que a gente está tendo aqui, é que a cura emocional feminina ela não acontece só de uma forma única, ou seja, de várias formas a gente tem maneiras de tratar, de se curar ou de buscar um equilíbrio emocional, né? Então, a música é um desses caminhos, como várias outras ferramentas, né? Mas o mais importante que eu consigo assimilar, né, dessa nossa conversa e também por todo o meu caminho, né, desses 5 anos aí que eu sou terapeuta, é que o mais importante disso tudo é a consciência da pessoa em olhar para si e entender que precisa de tratamento, que precisa de se cuidar e que escolhe se cuidar, né? Que é o seu caso, que já que já tornou isso um hábito de vida, já faz parte da sua vida, já podemos dizer que é até um estilo de vida, né? Que é se cuidar, né? E aí eu gostaria que você me falasse se você concorda, se você não concorda, qual a sua opinião sobre isso? eu acho que tem gente que fala, terapia para mim é roda de amigo, terapia de boteco já tá ótimo. É bom também, eu gosto muito, né? Assim, tem diversos Sim. métodos, diversos caminhos, mas né, eu acho que você tendo aí a orientação, né, de um profissional, é muito interessante, porque é uma pessoa que é neutra ali, né, olhando de fora, é, mas a pessoa que está passando pelo processo também tem que estar, né, aberto a, a receber disso, né, eu não teria vivido, assim, tantos processos, assim, mais recentes na minha vida, sem o suporte da terapia, assim, teria vivido de uma outra maneira, né, não teria vivido é, de uma forma, vamos dizer assim, bem sucedida na minha avaliação, sabe? Inclusive a coragem, né, de concretizar esse grande sonho de trabalhar com música, que é um sonho que me acompanha, nem sei desde quando, né? Eu não teria conseguido, não que teria conseguido concretizar sem todo esse processo, sabe, com a terapia, assim. A psicóloga que me atende aí há 5 anos também tem feito um trabalho excepcional, né? E aí é o que eu disse, né? Depois que eu conheci o método TPM, conheci você, que você foi me explicando, eu falei, cara, eu tô no ponto de viver isso. Eu preciso muito disso agora. E foi assim, né? Foi maravilhoso, né? Então, esse amparo, né? Eu falo que é isso, eu me sinto amparada para viver, né, esse mergulho, assim, dentro da gente mesmo, né, e acho que o profissional também é muito importante até para identificar os limites também da paciente,
né? Porque é isso, a gente também tem as nossas limitações, né? Então, o profissional vendo ele de fora, ele consegue também conduzir isso de uma forma saudável, porque tem que ser, né? É, não É é um para ser pegar na mão, desconfortável. né, Lu? É um É, pegar na mão e caminhar é, junto por um processo isso, que ele uhum, não é fácil, porque realmente, se você, a pessoa que está ali procurando, né, uma terapia, ela não está ali porque ela quer trabalhar ou rever os bons momentos, né? É é, porque tem ali uma dor, tem é. ali uma coisa para ser, que precisa ser vista. Aquela pedrinha no sapato, né? Exatamente, e que a necessidade, né, de ser visto, de ser olhado para aquilo ali, que às vezes não é fácil, muito pelo contrário. Então, quando você tem alguém, o trabalho do terapeuta é isso, é pegar na mão da pessoa e falar, estou aqui, né? Uhum, Que é uma das frases que eu mais falo no meu processo. É seguro olhar para as suas memórias, né? uhum, Tenha consciência de que é seguro olhar para as suas memórias, porque eu estou aqui, né? uhum, E uhum, aí fica, se torna mais fácil, né? uhum, A gente caminhar junto, isso é para a vida, quando a gente é, tem uma pessoa parceira na vida sentimental, profissional, tudo flui melhor, né? uhum. E no processo terapêutico não é diferente, não é mesmo? E é muito bonito ver, assim, essa parceria, né, entre paciente e terapeuta, porque é, o sucesso, né, do meu processo, do meu tratamento, também é o sucesso do seu trabalho, né? Então, eu acho que é legal ver, né, ver de fora, né, como terapeuta, e deve dar uma sensação boa também, né, quando você vê É o maravilhoso. paciente, ai, que bom, né, olha só, deu certo. Então, É, é parceria mesmo, né? sim, é exatamente isso. Uhum, No meu caso, eu sou suspeita porque é, eu me coloquei neste lugar como terapeuta depois de me curar, uhum, né? Porque eu venho de síndrome de pânico, passei uhum, por síndrome de pânico, né? Uma depressão profunda num período da minha vida, e foi a terapia integrativa que me curou. E a partir do momento que eu fui curada pela terapia integrativa, eu falei, deixa eu buscar, eu quero entender, né? O que, que é isso? De onde vem essa maravilha? E aí, quando eu entendi, aí eu fui fazer as minhas formações, né? Adquirir meus currículos e tal, meus certificados. E aí eu falei, gente, eu quero compartilhar isso com as pessoas, né? Eu quero que mais pessoas entendam que é possível viver sem dor, que é possível viver com leveza, e quando eu vejo isso na vida dos meus pacientes, assim, são coisas fantásticas, 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 que acontece, isso para mim não tem preço, sabe? Valeu, eu falo, valeu todas as minhas várias noites sem dormir, estudando, né? Porque é estudando, trabalhando, aquela coisa toda, né? E eu ainda passando por transição de carreira, aquela coisa toda. E aí, quando você vê o resultado e a pessoa fala assim, olha, eu sou muito grata a Deus por ter te colocado na minha vida. Isso para mim não tem preço. E é para isso que eu me coloquei para estudar, e toda a minha formação, e eu coloco a minha vida assim para isso mesmo. Então, assim, ouvir isso de você, você pode ter certeza que, no caso, é bem isso mesmo. E com o método TPM eu consigo proporcionar isso para as pessoas, sabe? Então, por isso que para mim é fundamental, assim, esse retorno, inclusive esse retorno, né, dos pacientes, né, você como uma, né, que nós acabamos praticamente, né, de finalizar uma jornada aí, e muito bom. Então, Lu, a gente está chegando, né, depois dessa fala sua linda, que eu fiquei emocionada aqui do lado de cá, chegando no final do nosso papo. Mais uma vez, eu queria te agradecer mesmo, assim, pela sua generosidade, de compartilhar essa experiência, né, como eu falei, eu atendo já há 5 anos, e não é todo mundo que tem
se coloca no lugar até de vulnerabilidade, ou seja, dispor de falar assim, não, eu tenho problema sim, eu faço terapia, e daí? Em momentos, né, no mundo que a gente está vivendo, em que as pessoas, elas expõem status, objetos, né, vir a público e falar assim, não, meu investimento é em mim, meu investimento é na minha condição emocional, na minha estrutura, porque isso me leva a realizar sonhos, que é igual você disse que, né, realizando seu sonho de viver de música e tudo. Então, isso para mim é um privilégio. Eu posso te falar que você é um presente que a vida me deu, porque a gente se conheceu e acabamos nos tornando amigas, né? Então, assim, você é um presente para a minha vida. Quero te agradecer Eu que te por agradeço. essa oportunidade, né? Por Nossa, essa eu que te agradeço. oportunidade. E fala para a gente, né? Como as pessoas, para quem não te conhece, como as pessoas te acham, como as pessoas podem te contratar, Tá. essa profissional maravilhosa da música que faz a diferença também, que com certeza o seu trabalho, quando você escuta uma pessoa falando, nossa, revivi a minha faculdade, ou seja, você fez a pessoa acessar uma memória maravilhosa, e isso também é terapêutico, que foi o que nós conversamos, né? Uhum. Então, dê essa oportunidade às pessoas serem também tratadas através da música com você. Segue lá o @Luzita com Z Music, @Luzita Music no Instagram, para acompanhar meu trabalho, né? Mas espera aí, não, mas antes eu tenho tanta coisa para te falar. Você me falou tanto de coisa, eu tô aqui também com emoção, segurando. É, assim, é muito legal, né, esse negócio, né, de fazer o trabalho que a gente ama e com toda essa dedicação. E eu sinto, né, que a gente tem trabalhos diferentes, porém vivemos um processo para nos permitir fazer o trabalho que a gente faz hoje. Eu vejo muito isso em você também, assim, e é muito bonito ver, né, você trabalhando e ver que você tem muito dom de fazer isso. Imagina se você não tivesse permitido virar uma terapeuta, tanto que o mundo, né, ia estar perdendo, porque a gente movimenta, né, quando a gente movimenta né, a gente movimenta toda uma energia, assim, eu acredito muito nisso, né, e é muito legal isso, né, quando uma sobe, puxa a outra, né, é isso que eu desejo pra gente, né, não só pra gente aqui, mas para as mulheres de maneira geral, né, que a gente luta demais. Sim, com Nos certeza. mínimos detalhes, então vamos uma, né, vai subindo, vai pegando a outra e vai ajudando a subir também, né, assim, e falando, assim, de terapia, voltando um pouquinho também, é, eu agradeço muito a oportunidade, né, de você ter me chamado para a gente ter esse bate-papo, né, de você abrir esse canal, né, literalmente abrir esse canal no YouTube, né, para ter esses diálogos, porque para a gente, né, assim, dar oportunidade para outras pessoas verem que, gente, é natural, né, passar por isso, cuidar da gente, se curar, né, das dorzinhas que a gente possa Todos ter, nós, das angústias, todos todo nós mundo temos, tem. todo mundo tem, todo mundo Não tem. é errado, não é coisa de gente louca, né? Infelizmente existe muito, né? Tem Esse muito esse tabu tabu. É. de que cuidar do equilíbrio mental ou é supérfluo, ou é desnecessário, ou é coisa de gente doida. Vamos virar essa chave, porque acho que dá para a gente conseguir fazer, né? Assim, não só um mundo melhor, não, mas pelo menos o nosso mundo com certeza fica melhor, Com certeza, né? e a partir do nosso mundo melhor, estruturado, consciente, quando o nosso, eu falo isso para todo mundo, porque eu descobri isso, né? E foi isso que me motivou a estar neste lugar hoje. E
eu sempre falo que quando a nossa reforma íntima, que é o nosso interior, quando a gente está bem conosco, é inevitável, o exterior reflete, né? Porque a nossa vida, o nosso exterior, ele reflete o nosso interno e o nosso interno reflete no exterior. Então, se você quer saber se a pessoa está bem, se a vida dela está boa, olha o entorno, observe, porque às vezes a pessoa põe as fotos, status, estou isso, estou aquilo, aí você vai buscar saber da vida da pessoa, tá aquele caos. E aí você pode ter certeza que a pessoa internamente está o caos. E aí a pessoa ela vai buscar coisas externas para poder alimentar ou para curar aquela ferida ou preencher aquele vazio com coisas, né, vamos dizer, tangíveis. E quando ela descobre que tá dentro, quando ela olha para dentro, quando ela se permite acessar e ter a coragem, porque tem que ter coragem para olhar para essas questões e ela consegue resolver aquilo, isso traz uma consciência, uma autonomia de vida com tanta leveza, é uma leveza na paz, muito bom. Ser, é que muito bom. É maravilhoso, e nem todo mundo se permite a viver isso, né? Então, assim, eu te agradeço muito por essa fala, porque você é uma pessoa, eu agradeço até estar começando esse quadro com você, acho que nada acontece por acaso, né? Deus coopera, o universo coopera, e tudo vai conspirando para o bem, né? E como eu te falei, você tem uma pessoa que tem essa mentalidade, né? Que a gente pode trocar, né? Porque eu falo que eu aprendo muito com vocês, com as pessoas que eu atendo. Muito, muito, é uma troca, sabe? Eu me coloco, eu me dou, mas eu também me coloco para receber, eu aprendo muito, muito. Por isso que a gente consegue, no final, um resultado tão bacana, tão expressivo. Então, assim, muito obrigada. Inclusive, a Luísa fez uma playlist. É mesmo, eu já estava nosso esquecendo. Particular, que a gente não falou, mas isso A fica gente vai divulgar. Fica para um outro momento. Vamos colocar depois na descrição, a gente coloca o link para a playlist para o pessoal ouvir. E aí eu fiz uma playlist, que bom que você lembrou, que eu já estava esquecendo. A gente não esquece de presente, não. Mas então, foi uma playlist, como a gente está aqui falando do Dia das Mulheres, né, com vozes femininas, e uma playlist que eu fiz muito tendo como base músicas que eu ouvi nesse meu processo de autocura, sabe, assim, de reflexões íntimas, que me fortaleceram muito. Mas também música para dançar, porque também a dança também faz parte da minha cura. Eu falo que assim, eu só vou, quando eu falo assim, gente, voltei a dançar mesmo, que eu dancei durante muito tempo na minha vida, balé contemporâneo, fui profissional da dança, assim, né, dei aula, foi meu primeiro trabalho, professora de dança. Então, mas isso tem tanto tempo, e a dança nunca saiu do meu corpo, né, então, eu falo, nossa, quando eu voltar a dançar, voltar para o palco, dançando, eu vou estar, aí vocês podem falar, nossa, a Luísa está pleníssima nesse momento, porque eu só não estou fazendo isso porque não consegui encaixar, entendeu? Então, assim, a dança também faz parte, né, de uma terapia minha, do meu processo de cura. Então, sempre vai ter músicas que me estimulam a dançar também nessas minhas playlists, sabe? Então, é isso. É um pedacinho, assim, do meu processo, mas que eu espero que também seja agregador, né, assim, pro processo de outras pessoas também, que acessem. E eu estou lembrando aqui que a gente trabalhou isso numa das sessões, né? A Luísa se colocou, né, para voltar
a viver, se permitir, que é isso que a gente está conversando, o se permitir, a viver coisas boas, a viver os sonhos, a viver a nossa verdade, a nossa essência. E essa é a mensagem que eu queria deixar para todas as mulheres no dia de hoje. Se permitam viver a sua essência, a sua verdade, né? Porque a essência feminina, ela é muito especial, né? Ela é tão especial, não comparando, não criando nenhum conflito de guerra de gênero, nada disso, mas simplesmente trazendo uma mensagem para todas as mulheres que nos ouvem, que nos irão nos ouvir, que a nossa essência é tão linda, ela é tão especial, que Deus nos deu o dom de gerar, de nutrir, e para um ser que consegue gerar uma vida, consegue fazer qualquer coisa, tem a permissão de Deus para fazer qualquer coisa, então que as mulheres possam se permitir a viver a sua essência, a sua verdade, e se sentirem constrangida, calada, silenciada, procure ajuda, né? Seja em qualquer abordagem, mas eu, como terapeuta integrativa do método TPM, me coloco nesse lugar, né, de mão estendida, porque eu tenho esse sonho de ver esse sagrado feminino, né, que tem muitas pessoas que interpretam essa expressão sagrado feminino, às vezes de forma totalmente equivocada, e quando eu falo sagrado feminino é nesse sentido, porque é sagrado poder gerar uma vida, né, e isso foi nos permitido, foi nos dado por Deus a nós. Então, que a gente se coloque neste lugar de sagrado mesmo, e quem não se esteja se sentindo nesse lugar, busque ajuda, porque nós merecemos viver isso, né? Concordo totalmente. Então, tá. Então, mais uma vez, minha querida, muito obrigada. Eu te agradeço. Não vou dar um tchau, vou falar um até logo, É né? logo. Nossa, eu já estou imaginando um tanto de trabalho aqui que a gente pode fazer. Nós A gente vai vamos conversar fazer. bem em breve. Muito, muito, muito. Tem aquele nosso primeiro projeto que pensamos quando nós iniciamos o processo, e esse é um primeiro bate-papo de muitos que ainda virão. Vai Muito sim. obrigada, viu? E desejo muito, muito, muito sucesso para Infinito Particular. Nossa, eu acho que muitas pessoas precisam mesmo acessar essa metodologia, e eu desejo muito que elas consigam, porque, de fato, o seu trabalho é muito transformador. Obrigada, viu? Eu é que te agradeço muito, mesmo. Então, para a gente não ficar nesse agradeço, eu também te desejo sucesso para o Luzita, e vamos terminar falando que ano que vem estou no bloco de novo. Ai, que bom. Tchau, te tchau. Espero. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até.